De uns tempos pra cá, algumas pessoas têm me pedido para falar um pouquinho mais sobre os aplicativos que eu uso para gerenciar as séries que eu assisto, os episódios e tudo mais. E eu uso dois, que é o TV Time, um aplicativo internacional, e o Banco de Séries, que é um brasileiro. No vídeo de hoje eu vou mostrar um pouquinho mais para vocês sobre esses aplicativos que também funcionam como site e explicar o porquê que eu uso os dois em vez de usar apenas um. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Minha Vida é uma Série. Eu sou o Luke e eu vou mostrar esses dois aplicativos para vocês, como eu falei, e mostrar um pouquinho das diferenças entre o Banco de Séries e o TV Time, que para mim hoje, pelo menos dos que eu conheço ali, são os melhores aplicativos e sites pra gente gerenciar, para não esquecer que série que a gente está assistindo, que episódio que a gente parou, ou uma série que faz muito tempo que a gente assiste e esqueceu, porque às vezes acontece também, a gente nem lembra que assistiu a série, e a gente olhando ali no site, nos aplicativos, a gente consegue lembrar e voltar da onde tinha parado. Além disso, a gente consegue classificar também esses episódios com notas, reações, colocar comentários também sobre o que a gente achou, reagir a comentários de outras pessoas que também assistiram esses mesmos episódios e por aí vai. Eles têm basicamente a mesma função, esses dois aplicativos, esses dois sites, mas com algumas diferenças que eu vou citar aqui para vocês que me fazem ficar nos dois lugares. Então, sem muita enrolação, porque talvez esse vídeo fique um pouquinho longo, já desce aqui, já se inscreve, já deixa seu like e eu vou começar pelo TV Time, que é o internacional. Antigamente ele era o TV Showtime, ele atualizou de uns anos pra cá já, na verdade, se tornou o TV Time. E aí eu vou começar pelo aplicativo e depois eu vou mostrar um pouquinho do site pra vocês. Só antes de eu começar a falar, vou pedir já uma desculpa antecipada aqui pra vocês, porque talvez eu fale muito rápido nesse vídeo, mas é porque tem muita coisa pra mostrar. Então se eu falar numa velocidade um pouquinho mais tranquila, o vídeo vai ficar com mais de 1 hora. Então se eu estiver falando muito rápido, muda aqui a velocidade do vídeo pra um pouquinho mais lenta pra você compreender um pouquinho melhor, se for o caso. Se não, se estiver tudo bem para você essa velocidade, então vamos seguir. Bom, essa aqui é a tela do aplicativo do TV Time, essa tela inicial aqui, que a gente pode encontrar em perfil aqui embaixo no canto inferior direito. Aí a gente vê aqui logo de cara algumas estatísticas, como eu já passei mais de 5 meses aqui vendo séries, mais de 5 mil, quase 6 mil aqui episódios, tempo total vendo filmes, porque o aplicativo TV Time agora também dá para colocar filmes, e um total de filmes 12, que eu coloquei aqui. Lógico que eu já assisti mais de 12 filmes na minha vida. Aí a gente tem uma foto, tem um nome, etc. Inclusive vocês podem me procurar lá e me colocar para seguir, porque eu sigo de volta. E aí descendo aqui a gente tem as séries, ele vai colocando aqui por ordem de séries mais recentes que a gente assistiu. Então a mais recente que eu vi foi The Walking Dead World Beyond, Stargirl, Sabrina e assim vai indo, né? Ele tem uma lista aqui, mas a gente pode clicar em ver mais aqui em cima, que ele vai dar uma visão geral de todas as séries que a gente já viu até hoje, que está classificada aqui no caso. Então tem Peaky Blinders, tem Grey's Home, Young Sheldon, tem várias aqui. As que estão em dia, ela fica com essa barrinha verde embaixo, porque tá, né, a progressão ali. As que a gente tá muito atrasado, acredito eu, a barra tá meio laranjinha aqui, tá vendo? Tá bem curtinha, porque tem muita coisa para assistir. E tem as barrinhas amarelas também, que é a que a gente tá em progressão, mas conforme essa barrinha vai enchendo, quando a gente assiste todos os episódios, aí fica verdinha, igual as séries que estão lá embaixo. Voltando aqui, a gente vê as nossas séries favoritas também, que estão classificadas aqui, que é aquele meu top 4 que eu sempre falo para vocês, que é How I Met Your Mother, Friends, Supernatural e Sons of Anarchy. Daria para colocar mais séries aqui, mas eu não consigo definir outras, então essa é o meu top 4. E aí tem a parte de filmes aqui também, né, os meus filmes favoritos. Eu só coloquei alguns porque é uma atualização recente do aplicativo, então fui colocando alguns que eu lembrei, né, mas não são todos não, tem muito mais filme que eu já assisti, só que eu acabei esquecendo de colocar aqui. E aí tem os filmes favoritos, né, Intocáveis, gosto muito, Cavaleiro das Trevas, Coringa, A Origem, que é acho que é o meu filme favorito. E tem aqui algumas outras coisas também, como seguidores do meu perfil, tenho 512, tô seguindo 503 porque eu costumo seguir todo mundo. Então tem os que eu tô seguindo aqui, tem alguns comentários que eu já fiz referentes a algumas séries, alguns episódios no caso, que eu já vou chegar nessa parte daqui a pouco. Mas abrindo aqui a tela pra vocês, ó, já fiz comentário de Titãs, já fiz de The Flash, já fiz de The Blacklist, já fiz de Gotham, às vezes eu coloco com imagem, às vezes não. How to Get Away with Murder, Blind Spot e assim vai. Esses aqui são os meus comentários. A gente volta aqui. E eu tenho algumas estatísticas do meu perfil também, que a gente clicar aqui pra ver. Ele mostra aqui, ó, muita informação legal, que eu vou dar uma resumida muito rápida, porque senão o vídeo realmente vai ficar muito longo. Mas aqui, ó, a gente vê os episódios assistidos por semana, né? Tem semana que eu assisti 18, teve uma semana que eu assisti 11. A primeira semana de 2021 agora assisti 21 episódios. Se a gente clicar, a gente vê os episódios assistidos por mês. Então nesse mês de janeiro 27, em dezembro assisti 26, e assim vai voltando. Tem meu tempo total também, que eu já assisti mais de 5 meses de série, se fosse assistir tudo em sequência, né? Tem algumas coisas aqui também, o número de horas, etc. A gente pode arrastar aqui também para ver mais pro lado. As séries que a gente mais assistiu, que mais está marcado e etc. Descendo aqui a gente vê o tempo total assistindo séries em uma classificação de ranking, que eu acredito que é entre você e seus seguidores, as pessoas que você segue, não sei. Eu tô na posição 184 aqui. Tem alguns emblemas que a gente recebe às vezes por maratonar alguma série, como por exemplo, tem uma última que eu recebi aqui,
foi por maratonar 5 episódios, vai aparecer aqui, ó, 5 episódios de 3% dentro de 24 horas. Aí eu acabei ganhando esse emblema aqui. E aí tem de várias outras séries aqui do lado também. Aqui mais pra baixo a gente tem os episódios restantes. De todas as séries que tá aqui nesse aplicativo, as que eu ainda não assisti, faltam 674 episódios pra eu assistir. Tempo pra eu assistir tudo demoraria mais ou menos uns 19 dias se eu fosse assistir na sequência. Mas o aplicativo ele faz um cálculo também, baseando nos últimos 2 meses. Quantos episódios eu tô assistindo por dia, por semana? Então ele, baseado nisso, nesses últimos 2 meses, eu assistiria todos esses 674 episódios até dia 25 de fevereiro de 2022. Então demorei uma cota se eu continuar nessa frequência que eu vejo hoje. E aí a gente voltando aqui para os episódios restantes, eu assisto uma média ali, baseado nos últimos 2 meses, de 11,8, 12 episódios por semana, que dá menos de 2 episódios por dia, o que é muito pouco. Aí a gente desce aqui também, tem algumas outras coisas, os comentários, as séries que eu já comentei, as curtidas que eu já recebi também nos meus comentários, placar de comentários, aí vai descendo aqui, tem algumas coisas bem legais das estatísticas do perfil. Aqui as séries adicionadas, já adicionei 101 séries aqui, no banco de séries eu acho que tem mais, acho que tem 106, então tá faltando alguma coisa aqui, mas tem 33 de ação, 20 de comédia, tem algumas, uns gráficos aqui pra gente vendo, e uns emblemas aqui também que a gente vai ganhando, adicionando no perfil. Agora vamos voltar pra parte de gerenciar as séries. Aqui embaixo a gente pode, primeiro antes de falar disso, a gente clica aqui em descobrir, para adicionar novas séries na nossa grade ali bonitinho. Tem algumas sugestões já aqui, mas a gente pode buscar pelo nome também. E a mesma coisa para filmes. Mas vamos aqui para séries, que aí vocês vão ver que essas são as séries que eu tô assistindo, por exemplo. As que mais recente, assim, que eu já classifiquei, é How to Get Away with Murder, que eu já assisti a 5ª temporada, eu tô esperando a 6ª chegar na Netflix pra assistir, porque eu tô com preguiça de baixar. E Grey's Anatomy, que eu tô na metade da 8ª temporada, preciso assistir tudo, porque semana que vem, talvez, na semana que vem não, na verdade nessa semana que vocês estão assistindo o vídeo, é porque eu gravei semana passada. Mas nessa semana, provavelmente vai sair o vídeo sobre a 8ª temporada, então eu espero já ter assistido. Da 8ª temporada aqui, e algumas outras que eu já não assisto há algum tempo, mas também estão aqui na lista. Peaky Blinders, Handmaid's Tale, Young Sheldon e etc. Aqui mostra todos os episódios que eu parei. Ó, Sherlock, eu tô no primeiro da 2ª temporada, é o próximo que eu vou assistir na verdade, Punho de Ferro, Legião, Mr. Robot, etc. E aqui em cima também tem a guia Em Breve, que são as séries que estão paradas. Na verdade, todas as séries que você tem que estão prestes a chegar novos episódios. Como, por exemplo, aqui, ó, Batwoman, o primeiro episódio da 2ª temporada. The Good Doctor já vai exibir o 7º da 4ª temporada, eu não assisti nem a 2ª ainda, tô bem atrasado. Riverdale, ó, já vai chegar dia 20 na quarta-feira, nessa quarta-feira já. Então ele vai mostrando todos os próximos episódios aqui pra gente poder se programar certinho. Mas eu vou voltar aqui pra minha lista, vou entrar em Grey's Anatomy pra mostrar pra vocês o sistema de classificação aqui. Esse é o 13º episódio, como eu não quero arriscar tomar spoiler nem com a sinopse, então eu vou voltar pro 12º, que foi o último que eu assisti no momento da gravação desse vídeo. Aqui mostra, ó, a classificação, que eu posso dar de até 5 estrelas, que é o Bad, Ok, Good, Great e Wow, aqui a classificação. Tem as reações também, que eu coloquei aqui porque o pessoal estava testando. A gente pode pôr mais de uma reação. Eu fiquei feliz assistindo esse episódio, mas eu fiquei triste também porque morreu alguém, porque sempre morre alguém em Grey's Anatomy. Eu fiquei animado porque teve umas partes engraçadas. Então você pode colocar algumas reações. Além disso, você também pode classificar o seu personagem favorito no episódio. Nesse episódio específico, eu coloquei aqui a Cristina. Você pode colocar aonde você assistiu esse episódio. Netflix, etc, etc, até o não oficial aqui, que a gente pode colocar também. E aqui mais pra baixo a gente vê os comentários das pessoas que já assistiram esse episódio. Então a gente pode ver comentários simples, comentários com fotos, imagens daquele episódio, comentários com memes, com gifs, tem várias coisas muito legais e esse é o principal motivo de eu ainda ter uma conta no TV Time, porque os comentários são muito legais, tem comentários de todos os países, então tem muita coisa em inglês, você pode definir só português, se você quiser, mas você pode ver comentários de outras pessoas do mundo inteiro assistindo aquela série também junto com você. Então tem várias coisas legais, a galera é muito criativa, faz muito meme, faz muita coisa legal, e isso me empolga de ver esses comentários, eu acho muito bacana. Então esse é o principal motivo que eu tenho o TV Time até hoje. Eu leio os comentários, participo, e de vez em quando eu faço comentários também, que é muito legal. E aí eu mostro pra vocês como é que são feitos esses comentários. Aqui embaixo, se você clicar nesses 2 balãozinhos, você adiciona o seu, aí você pode escrever qualquer coisa aqui. Nesse episódio, por exemplo, a gente pode pôr Owen lixo humano. Quem assistiu esse episódio sabe por quê. Aí a gente pode, aqui no canto direito, a gente pode colocar uma foto da nossa galeria mesmo, se quiser. A gente pode acrescentar um GIF, que a gente pesquisa, como, por exemplo, raiva. Aí vai aparecer alguns GIFs aqui que tem a ver com raiva. Vou colocar esse aqui, do Lilo e Stitch. Ou você pode também, vou apagar aqui, você pode criar um meme. O meme que você pode criar, você pode pegar prints daquele episódio mesmo que já vem pré-programado no aplicativo. Então você pode ir lá na cena final do episódio, por exemplo, eu consigo descer a barrinha aqui, agora tem que esperar carregar as imagens, é óbvio, mas você pode selecionar algumas imagens aqui, ó, o Owen aqui. Se a gente quiser colocar essa imagem, quiser colocar aqui também uma que ele tá enchendo o saco da Cristina, é a Cristina que nunca erra. Aí a gente põe aqui, selecionei algumas cenas,
Você pode clicar aqui que tem uns memes já pré-programados aqui também que tem a ver com o episódio, que você pode colocar, mas são memes bem antigos, né? Mas vou selecionar um aqui também, essa aqui. Traduz o que eu penso do Owen nesse episódio. Aí a gente clica em próximo, ele já faz uma montagem de todas as cenas que você selecionou e você pode usar sua criatividade aqui. Então você clica aqui nessa imagem, você pode adicionar um texto, lixo, vamos pôr aqui, aí você pode colocar mais aqui pro lado, seleciona aqui na outra, você pode pôr um adesivo, né, tipo, sei lá, o que vai combinar nesse momento aqui, não tem nada que eu queira colocar. Vamos pôr isso aqui mesmo, só para demonstrar para vocês. Ou você pode também desenhar na tela, vamos pôr um coração aqui para Cristina, não é pro Owen. E aí o meme aqui, aí você pode fazer, enfim, use sua criatividade. Dá um pouco de trabalho? Dá um pouco de trabalho. Eu não tenho essa paciência toda. É muito raro eu ter tempo para ficar fazendo isso aqui. Mas eu gosto de ver a criatividade que as outras pessoas têm, a disposição que as outras pessoas têm também para ficar fazendo esses comentários. É muito legal. Então é por isso que eu ainda tenho conta no TV Time. E esse para mim é o maior diferencial. Assim, de resto ele é bem simples, classificação, as coisas que a gente faz ali em cada um dos episódios. Agora eu vou mostrar para vocês um pouquinho como é que funciona o site, que não é muito diferente, mas tem uma outra coisa que vale mostrar também. Bom, esse aqui agora então é o site do TV Time. Você vê que ele tem uma cara parecida com o aplicativo, mas tem algumas coisas diferentes, mas não muitas. O banco de séries ele tem mais diferença entre o site e o aplicativo. O TV Time nem tanto. Mas tem aqui, né, as séries mais ou menos do mesmo jeito, só que organizado de uma forma diferente. As séries que eu tô assistindo um pouquinho mais, que é How to Get Away with Murder e Grey's Anatomy. As séries que faz tempo já que eu não assisto, que é Peaky Blinders, The Handmaid's Tale, todas as outras que eu tô muito atrasado e realmente faz tempo que eu não vejo essas séries. A gente pode clicar aqui em ver mais, tá em inglês, antes estava em português, não sei porquê, mas eu acho que ela não vai funcionar. Na outra vez não tinha funcionado por algum motivo, mas normalmente funciona. Aí a gente tem algumas opções aqui, como por exemplo, calendário. No calendário a gente vê as próximas séries que estão chegando. Aqui está classificado como as minhas séries. A gente pode pôr todas as séries, só que são muitas séries mesmo. Então é só o que me importa é as séries que tá na minha grade, né, que tá no meu aplicativo. Então, Batwoman em 2 dias chega, né, no canal CW, mostra tudo certinho aqui. Então, se você quiser saber, que canal que assiste tal série, aqui mostra, só que só mostra os canais americanos. Aí tem a ABC, The Good Doctor, que vai chegar daqui 4 dias, no dia 19 de janeiro. Eu tô gravando esse vídeo no dia 15, por isso que tá com essas datas aqui, tá? Aí tem Riverdale, que vai chegar dia 20 de janeiro, e assim sucessivamente. O 6º episódio aqui de Young Sheldon, da 4ª temporada, que, né, tem a mesma coisa que eu mostrei pra vocês no aplicativo. Aqui você pode selecionar, como eu falei, todas as séries, que aí vai mostrar, tipo, muita série, mano. Aqui vai ficar até bagunçado e confuso, quer ver? Ó, Boruto, nem assisto essas coisas que estão aqui. Attack on Titan, Pennyworth. Enfim, tem um monte de coisas aqui que você pode ver também, se for do seu interesse. As séries em pausa e tal, tem as novas séries também que vão estrear, acredito eu. Vamos ver. Que na verdade não são as que vão estrear, mas são séries que estão no começo ainda. Na primeira temporada tem uma segunda temporada aqui, não sei. Então não sei qual que é a lógica aqui. Importante é que aparentemente todas estão na primeira temporada, só que não necessariamente no primeiro episódio. E aí tem mostrando aqui, né, quando que saem os próximos episódios dessas determinadas séries. Esse aqui é o calendário. A gente pode vir aqui no Em Breve, aqui do lado esquerdo, que mostra as principais séries que eu tô assistindo e quando que elas retornam. É só de séries que estão em hiato que conta aqui. Não é série que tá passando toda semana, normalmente não mostra. Mas, por exemplo, a Batwoman vai estrear a segunda temporada agora dia 17. No momento que você tá assistindo esse vídeo já estreou, no caso. Aí tem Riverdale, que estreia essa semana dia 20. The Blacklist, ela já começou a temporada, por isso que tá o episódio 3. Só que ela tá em ato desde dezembro, desde a metade de dezembro, então por isso que tá aparecendo aqui. E aí ele mostra uma contagem aqui também, ó, 2 dias, 4 horas e 19 minutos, tem a contagem regressiva aqui. The Blacklist, 7 dias, 4 horas e 19 minutos também. E aí quando é mais dias ele já não mostra com tanto detalhe. Black Lightning, que é Raio Negro, 24 dias, The Flash, 39 e The Walking Dead, 44 dias para o seu retorno. A gente tem também aqui a lista para assistir, que são as minhas séries, que é aquela primeira tela que aparece quando a gente abre o site. Tem o meu perfil, que mostra mais ou menos aquelas mesmas informações que a gente vê no aplicativo, só que aqui ele é dividido de formas diferentes. Aqui são todas as séries, né, com as barrinhas lá igual tem no aplicativo. A gente pode selecionar só as séries atrasadas, só as atualizadas, enfim, a gente pode filtrar aqui. Assistidas recentemente, que são as que eu assisti há pouco tempo, as minhas favoritas. A gente pode entrar no feed, que são todos os comentários que eu já fiz, naquela mesma coisa do aplicativo. Os meus seguidores, tem bastante. As pessoas que eu estou seguindo, que é basicamente todo mundo que me segue. E as minhas estatísticas também, que são as mesmas que mostram lá no aplicativo. E temos também a guia de explorar, onde a gente vê as séries mais populares aqui que estão no negócio. Ou a gente pode pesquisar alguma também. Deveria poder, pelo menos, não está aparecendo nenhum ponto aqui para eu pesquisar. Olha só, então talvez eu esteja errado. Vamos colocar em ver tudo para ver.
Não sei. Ah, não, para pesquisar tem aqui a guia de buscar aqui no canto esquerdo. Então vamos ver, por exemplo, a série do Loki, que tá longe para estrear ainda. Tem duas aqui, então não sei qual que você coloca, mas eu colocaria essa aqui, por exemplo. A gente pode adicionar, não sei se ela já vai mostrar aqui quando que tá para estreia. Não tá aqui, até porque não tem data ainda. Então, é basicamente isso o site. Ele é bem parecido com o aplicativo, dá pra ver, né? Mas tem uma ou outra coisa assim que tem um pouco mais de detalhes. E aí quando a gente entra no episódio, é basicamente igual. Quer ver? Vou entrar em um aqui, de Grey's Anatomy também. Quando você abre aqui a série tem um negócio legal, porque, por exemplo, o episódio 13 eu não assisti ainda. Então ele pergunta se assistiu. Se você não clicar, ele não mostra os comentários, porque assim você não toma spoiler. Se você quiser ver mesmo assim, tem aqui, ó, mostrar mesmo assim. Mas como eu não gosto de spoiler, por exemplo, eu não vou clicar. Tem um tanto de pessoas que já comentaram, tantas pessoas que já reagiram e etc. Mas eu vou num episódio aqui que eu já assisti, que foi o 12. A gente tem aqui as reações aqui do lado, ó, se eu achei bom, uau, triste, ruim ou mediano. Vou colocar aqui bom. Se bem que eu já tinha classificado no aplicativo, né? Não sei porque não apareceu aqui. Tem o personagem preferido, aí aqui tá voltado certo, Cristina. E aqui os mesmos comentários que aparecem lá no aplicativo, aparecem aqui também. Só que aqui você pode filtrar direto só como brasileiros ou só como seus amigos. Pra você ver só o que a galera que você segue comentou, referente a esse episódio. E aí aqui ele tem um breve resumo também daquele episódio e tudo mais. Tem as reações aqui, que eu não sei o que é. Então você viu que ele é bem simples também, né? Ele não tem tanta diferença assim pro aplicativo. Agora eu vou mostrar pra vocês um pouquinho como é que funciona o aplicativo do banco de séries. E aí depois eu volto aqui pro computador pra mostrar como é que funciona o site, que aí sim tem bastante diferença. Agora voltando aqui pro celular, eu vou mostrar pra vocês um pouquinho como que é o aplicativo do banco de séries, que é o aplicativo brasileiro que eu falei pra vocês. O aplicativo em si, ele é bem simples. Eu gosto mais de usar no site, só que o aplicativo também quebra um galho bem legal. Essa aqui é a cara principal dele, ele tem a guia aqui de sugestões, que são as séries que você mais está assistindo e sugere. Você pode assistir Patrulha do Destino, Young Sheldon, que você está bem atrasado. Então ele sugere aqui algumas, mas para ficar um pouquinho mais organizado, eu gosto de vir aqui para ativas, por exemplo, que são as séries que ainda não foram canceladas e nem finalizadas, são as séries ativas. Aí mostra aqui as que estão muito atrasadas, né, atrasadíssimas, que são bastante, né, Patrulha do Destino, Grey's Anatomy, Peaky Blinders, etc. E tem as que eu tô em dia também, tem 39 aí que eu estou em dia, tá vendo? Não é tão pouco assim. Então tem a Típica, a Batwoman, que já vai chegar a segunda temporada, e etc, etc. Aqui também mostra quantos episódios eu já assisti, ó. Por exemplo, Patrulha do Destino, já assisti 4 de 24 episódios que tem no total da série. Grey's Anatomy já assisti 160, mas tem 369 no total. Então falta muita coisa ainda. Aí tem as finalizadas, que já foram ou finalizadas ou canceladas. As que estão atrasadas aqui, que eu ainda não terminei, estão aqui em cima. E as que eu já terminei, né, que já tá em dia, que já foram 47 que eu já finalizei, estão todos aqui embaixo, 3%, Arrow, Blind Spot e etc. Aqui a gente também tem a guia de geladeira, que são aquelas séries que a gente põe lá, não tô assistindo ainda, mas em algum momento eu vou assistir, eu parei de assistir por enquanto, depois eu volto, elas ficam aqui na geladeira. Algumas que eu quero assistir, mas não comecei ainda, eu já coloquei aqui, como Bates Motel, Elementary, Hannibal, Dr. House, eu cheguei só a assistir a primeira temporada na sequência, já vi outros episódios aleatórios, joguei aqui também, né? Tem Suits, que eu já coloquei aqui, porque vocês sabem que eu vou assistir esse ano. Stargate também, é uma que eu já assisti as 2 primeiras temporadas, tá aqui porque eu vou voltar a assistir em algum momento. Tem essas da geladeira e tem as séries abandonadas também, como 13 Reasons Why, que eu abandonei e não me arrependo. Fear the Walking Dead, eu me arrependo um pouquinho, tô pensando em voltar, não sei. Kate Kinney, que flopou total. Powerless também, infelizmente acabou porque a proposta era legal. Tem algumas outras aqui que eu acabei abandonando. Simpsons, não é que eu abandonei, às vezes quando você coloca alguns episódios ali, né, assistido, mas não coloca a série na sua grade, ele acaba aparecendo como uma série abandonada, mas não necessariamente eu abandonei. E aí, o que mais que a gente pode ver aqui? A gente pode ver o nosso perfil, que tem alguns resumos aqui, badges, que é parecido com os emblemas lá do TV Time, só que eu acho esse daqui mais legal. Eles são referentes a uma série direto, né, séries que a gente já acabou, já recebi aqui uma de 5.000 episódios assistidos, tem bastante badge legal aqui. Tem as minhas séries favoritas, é que aqui eu não sei trocar. Então, por isso que não tem How I Met Your Mother aqui, por exemplo. E só pode ir no máximo de 5 para quem tem a conta gratuita, porque tem uma conta premium também, que é a conta de colaborador, dá para colocar mais. Os últimos episódios vistos, tem aqui o Grey's Anatomy, Dragon Ball, que é o que eu tô assistindo recentemente. E aí tem, esse aqui é o meu perfil. Voltando aqui, a gente também tem no aplicativo as estatísticas, clicando aqui no lado direito. A minha assiduidade. A assiduidade é quando você vai colocando, tipo, batendo um ponto no aplicativo ou no site, colocando os episódios assistidos. Se você assistir episódio todo dia e coloca, né, registra ele no aplicativo ou no site todos os dias, sua assiduidade vai aumentando. E ela se baseia, se eu não me engano, nos últimos 60 dias. E aí a minha assiduidade tá baixa porque eu tô meio relaxado mesmo. Aí tem o total aqui, minhas estatísticas das séries na grade, ativas, finalizadas, geladeira e abandonado. E aqui algumas informações legais também, como eu já assisti mais de 6.000 episódios, né? 6.086 tá aqui do lado. Tem séries ativas, que é aquelas que não estão canceladas, nem finalizadas, 46. Séries total, 106. Lembra que eu falei que tava 101 só no TV Time?
Tá faltando 5 lá. Aí tem umas na geladeira aqui, etc. Total de séries que eu já vi pelo menos um episódio, que é dos pilotos vistos. 128 séries que eu já conheci. Então tem bastante coisa aqui, fora outras que eu nunca registrei, né? E por último aqui também no aplicativo, como eu falei pra vocês, é bem simples, tem a guia de pesquisa aqui pra gente pesquisar uma série, séries ativas ou séries encerradas. Tem umas já aqui que são normalmente as mais populares, mas a gente pode pesquisar pelo nome dela também. Então o aplicativo ele é bem simples, só pra quebrar um galho mesmo quando a gente tá longe do computador, mas o site é muito mais legal e eu vou mostrar pra vocês as funções que tem lá. Bom, agora a gente vai ver um pouquinho do site. Vocês viram aí que o aplicativo do banco de séries, ele é o contrário do TV Time. Na TV Time o site é simples, o aplicativo ele é um pouquinho mais encorpado. No banco de séries é o contrário. O aplicativo ele é bem simples, bem enxuto, mas que funciona muito legal. E aí o site tem muita coisa legal. Vocês já estão vendo aí na tela, ele tem muita propaganda, só que não atrapalha. Pelo menos pra mim, nunca me atrapalhou. Ele não fica na frente de nada, sabe? Não fica aquelas coisas. Então tem umas propagandinhas aqui, umas aqui e vida que segue. Tem uma aqui embaixo também, essa aqui a gente consegue fechar. Aí ele dá muita coisa aqui. Essa tela não é, na verdade, essa tela não é inicial. A tela inicial é essa aqui. De vez em quando aparece esse anúncio, mas a gente fecha e fica tudo certo. Essa aqui sim que é a tela inicial, que é a tela do meu perfil. Aqui tem o Luke Smith, se vocês me procurarem lá, vocês me encontram para adicionar. Tem um resumo aqui, né, os episódios vistos, tantos reassistidos, o rigor de nota. O que é o rigor de nota que tem aqui desse lado? Por exemplo, meu rigor de nota é 9,68. Ele pega uma média das notas que você costuma dar para ver se você tem um rigor muito alto, muito baixo. O meu rigor é muito alto. O que isso significa? Significa que eu saio distribuindo nota alta a roda, assim. Então não confie muito nas notas que eu dou aqui, porque às vezes o episódio foi ok e eu dou tipo 9, 9,5, às vezes dou 10. 10 normalmente é quando eu gostei muito, mas eu costumo dar nota muito alta, então por isso que meu rigor é alto. Então meu critério de avaliação não é tão rigoroso assim. É isso que quer dizer. Tem o projeto aqui, que tem alguns projetos que eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco. Eu não costumo fazer, mas existe no site. Tem a assiduidade, que tá em 60%, eu já tinha mostrado pra vocês. Comentários, que eu não costumo fazer. E fotos, que eu não sei onde que põe foto. Aí tem minhas últimas atualizações, que foram Grey's Anatomy e Dragon Ball. Peaky Blinders foi só um teste que eu tava fazendo, por isso que tá aqui, mas faz tempo que eu não assisto. Aí ele dá várias informações, como por exemplo, meu top 15 anual. Entre 2020 e 2021, tem pouquinha coisa ainda, porque o 2021 tá começando agora. Mas entre 2019 e 2020, tem bastante coisa. Mostra o meu top, assim, as que mais tá bem avaliada, que em primeiro tá Elite, e deve ter alguma coisa errada. Tá vendo como eu saio avaliando? Eu coloquei a segunda e terceira temporada de Elite, nota 10 em todos os episódios, vocês têm noção? Não que tenha sido ruim, mas eu não fiz isso com as outras séries. Brooklyn Nine-Nine, por exemplo. Por que tá só 9,96? Não sei, mas teve algum episódio que eu dei nota menor. E assim, tenho todos os meus top aqui. Mas tem o top geral também de todos os anos que eu já assisti, como The Mentalist, Friends, tá tudo nota 10 aqui, Kyle XY Injustiçada, Constantine também cancelado injustamente, Fresh Prince of Bel-Air, que é um maluco no pedaço, todas com nota 10, depois vai diminuindo aqui. Essas notas aqui parecem mais justas, Death Note com 9,99, não sei porque, talvez deveria ter 10. Aí tem um total de episódios por mês, para dar uma resumida aqui, quantos episódios a gente está assistindo? Tem os números aqui, ó. Em janeiro de 2021, que é o mês de agora, já tinha 47 episódios até agora. Teve diminuindo. Em dezembro eu tinha 89, em novembro 118, outubro 132, então eu tô diminuindo a cada mês, parece, né? A gente desce um pouquinho mais, tem muita informação. Tá vendo como o site é muito completo, velho? Tem toda a minha grade das séries ativas em dia, né, que são aquilo que eu tinha falado pra vocês. Aí tem as que só com maratona que eu vou conseguir colocar em dia. Tem as finalizadas, tem a minha geladeira, tem as abandonadas, que eu já tinha mostrado pra vocês, e tem as minhas séries favoritas aqui que eu não consigo trocar. Aqui do lado ele mostra as badges, que eu já tinha mostrado pra vocês também, que a gente vai recebendo conforme a gente vai assistindo algumas coisas, e meu top canais. Tá vendo como eu sou bem cadelinha da Netflix? 32 séries da Netflix eu tenho aqui, que é mais do que qualquer outro canal. Aí tem a CW e tem a NBC, que também são os canais que eu mais costumo assistir as séries. CBS, ABC, HBO e assim vai descendo aqui. Com mais detalhes tem um top países também. Óbvio que eu só praticamente assisto séries americanas, mas esse ano eu tô querendo mudar isso aqui, assistir um pouquinho mais de séries estrangeiras, incluindo doramas também. Essa aqui é a tela principal. Quando você entra no perfil de uma pessoa, você consegue ver todas essas informações aqui. Aqui em cima você tá vendo que tem várias informações, né? Minha Vida é uma Série é um grupo, que eu vou até abrir aqui depois pra mostrar pra vocês, que é um grupo que vocês também podem entrar. Aí tem algumas séries aqui que é um atalhozinho pra você chegar na série mais rápido. Você pode se tornar um colaborador do site para ajudar o site a crescer e continuar melhorando. Tem o projeto Mid-Season, que eu falei pra vocês que o site eles lançam alguns projetos de vez em quando. Então, se a gente clicar aqui em Projeto Mid-Season, já mostro pra vocês o que é. E tem a retrospectiva 2020, que quem me segue no Instagram já viu, que eu já postei lá no começo de 2021, mas eu vou mostrar aqui rapidamente pra vocês também. E aqui em cima tem algumas coisinhas também, como quando alguém te adiciona como amigo, você vê aqui. Quando você recebe novas badges, você vê aqui. Quando alguém responde os seus comentários, coloca aqui também, quando alguém curte seus comentários e quando você recebe alguma mensagem por aqui. Só que eu particularmente confesso que eu não gosto muito dessa tela. Ela é legal porque ela tem muita informação, mas pra mim não é fácil de eu achar minhas séries pra poder classificar. Então eu gosto de vir aqui, ó, que é a parte onde a gente vai na grade direto. Aqui ele tá um pouco mais resumido, e aí aparece aqui as ativas, atrasadas,
as finalizadas atrasadas, ativas em dia, finalizada em dias, finalizada completa e a geladeira. E aí, aqui é mais fácil, porque, por exemplo, tô assistindo Grey's Anatomy, ele já mostra, ó, o próximo episódio de Grey's Anatomy que eu tenho que assistir é o 13º da 8ª temporada. O do Peaky Blinders é o primeiro da 2ª. Então já tá mais fácil aqui, sabe? Eu achei 38 de 68 episódios que tem de Raven's Home. Nossa, falta 30 episódios pra eu assistir, Jesus. E aí, aqui fica um pouquinho mais fácil de eu ver, de eu controlar isso. Então eu gosto mais de entrar direto nessa tela. Fora as outras informações que me dá aqui do lado também, quantos episódios que eu já assisti, as séries na grade, etc. Coisas que eu já falei lá no aplicativo. Aí tem as outras coisas que eu falei pra vocês. Por exemplo, o grupo Minha Vida é uma Série, que é um grupo aqui do canal que foi criado pelo Jonas. Ele é um inscrito aqui do canal, um seguidor, e ele criou esse grupo pra gente poder compartilhar as coisas que a gente tá assistindo. Então todo mundo que tá no grupo, ó, se vocês olharem aqui, tem 12 membros. Isso aqui eu nunca divulguei, por isso que tem pouca gente. Mas tem 12 membros aqui que participam desse grupo e a gente vê as atualizações da galera aqui. Como, por exemplo, aqui tem a Janaína, ela tá assistindo Magnum P.I., tem o próprio Jonas, que foi o que criou, ele tá assistindo American Housewife, tem alguma outra pessoa aqui. O Nathan tá assistindo The Mentalist, ótima série, inclusive, tá terminando, já tá na 7ª temporada. A Janaína aqui, Magnum P.I., o Neto Manuel já assistiu o WandaVision, que lançou hoje, nesse dia que eu tô gravando o vídeo, e assim vai indo. Aí aqui no meio tem um geralzão da galera do grupo, né, as séries mais vistas nas últimas semanas. Então 3 pessoas do grupo assistiram os episódios de Cobra Kai, 3 pessoas do grupo assistiram Aventuras de Sabrina, e assim vai. E o top na grade, que são as séries mais bem classificadas da galera que tá aqui no grupo. Então a série que tá no topo aqui, por exemplo, é Stranger Things. De 12 pessoas do grupo, 10 colocaram como uma série top. E Todo Mundo Odeia o Chris, 9 pessoas colocaram. Lucifer, 8. E assim a gente consegue esse resumão da galera do grupo. Aí tem o andamento dos projetos, né? Tem o mid-season aqui, que tá mais concorrendo. Tem os comentaristas aqui, a galera, o Neto Manuel, por exemplo, ele comenta praticamente tudo que assiste, né? 6 mil comentários ele já fez aqui no site. As séries mais favoritas da galera do grupo também tá aqui do lado. E aí tem um negócio aqui que eu gosto de apostar com uma galera que tem uns desses aqui que são membros, que a gente tem um grupo no WhatsApp, inclusive. Se você quiser saber como que faz pra participar, clica aqui em Seja Membro aqui embaixo. Aí a gente faz umas apostas, não aposta, mas a gente fica brincando. Ah, esse mês eu assisti mais, esse mês eu assisti menos. Eu sempre fico em quase último. Pode ver que eu só assisti 47 episódios esse mês. A Janaína, o Jardel e o Jonas assistiram mais de 100 episódios cada um. São maníacos. O Neto Manuel costuma ficar ali em cima também. Esse mês ele tá um pouquinho fraco, né, Neto Manuel? Tá menor que eu. Mas até o final de janeiro tem chão. Então a gente gosta de brincar também pra ver quem tá assistindo mais episódios naquele mês. Tem o top assiduidade aqui, o Nathan chega em 100. Todo dia ele tá aqui batendo ponto no site, coisa que eu gostaria de fazer e não faço. Aí tem os desbloqueadores de badges e tal. Então esse aqui é o grupo Minha Vida é uma Série. Como é que você faz pra participar? Eu não consigo incluir ninguém nesse grupo. Só quem consegue incluir é a pessoa que criou o grupo, que é o Jonas. Então eu vou deixar o Instagram dele aqui embaixo. Se vocês quiserem participar, ele já me falou uma vez que vocês podem mandar mensagem pra ele lá por DM no Instagram, e aí ele inclui vocês aqui no grupo pra participar junto com a gente. Indo pra outra aqui que eu tinha clicado pra vocês, tem os projetos do site. Esse aqui que tá rolando agora é o projeto Mid-Season 2021. O que é o projeto Mid-Season? São as séries que são lançadas na Mid-Season, que é entre... normalmente rola no meio do ano ali, né, nos primeiros meses, mais pro meio. Fall Season, que começa mais pro final do ano, e Summer Season, deve ser o verão nos Estados Unidos, deve ser entre junho, julho, maio, por ali. Então a gente tá no meio da Mid-Season, tem um projeto aqui das séries que são lançadas nesse tempo, como Call Me Kat, que inclusive eu vou fazer vídeo essa semana, tem Lupin, que foi faz pouco tempo que lançou pela Netflix, Call Your Mother, WandaVision, que também chegou agora na Disney+. Então as séries que estão chegando agora, elas entram aqui nesse projeto para as pessoas irem assistindo, né? Fica até mais fácil, de repente, que série que eu assisto? Vou participar desse projeto, e aí você decide uma aqui. E por último aqui que eu queria mostrar também, tem a retrospectiva, que tem de todos os anos aqui, a gente pode selecionar outros anos também, essa é a minha de 2020. Meus episódios vistos no mês, aí tem um gráfico aqui também dos canais, tem um gráfico dos países, né? 82% das séries que eu assisto são dos Estados Unidos, tem as 10 séries mais bem avaliadas por mim, que são 10 melhores de 2020, as 10 piores de 2020 também, Everybody Hates Chris, não sei porque que tá aqui, não sei que notas que eu dei, mas é que eu incluí porque eu já tinha assistido e não lembrava, não sei que notas que estão aqui. Aí tem também as que eu mais maratonei nesse ano de 2020, que obviamente foi Grey's Anatomy, assisti bastante mesmo, Dragon Ball, Blind Spot, etc. Tem as badges que eu desbloqueei em 2020, foram 16. As séries novas que eu adicionei na minha grade, as séries que eu terminei, que acabou não saindo da grade, mas que ficou ali como completo, e as séries abandonadas, que em 2020 eu não abandonei nenhuma. E os comentários mais curtidos, que eu não costumo comentar, nem ler os comentários aqui, eu prefiro no TV Time. Por isso que tá zerado aqui também. Aí tem um outro resumo aqui também das séries de drama. Todas as de drama que eu já assisti, todas as minisséries, todas de crime, família, ação, romance, aventura e anime. Eu provo pra vocês que o único anime que eu assisto é Dragon Ball. Aí tem os episódios com melhor nota, é aqui que eu mostro pra vocês. Tá vendo tanto de 10 que eu dou, mano? Os 30 episódios mais bem avaliados, todos são 10. Eu dou 10 muito fácil pros episódios. E os episódios com pior nota, tá vendo que as piores notas que eu dou, tipo, é 8,5, 8. Eu nunca dou nota muito baixa, é muito difícil. A nota mais baixa que eu já dei foi pra Dragon Ball, 6,5. Ozark, 7,5.
7,5, só que tem uma coisa errada aqui que eu percebi. Game of Thrones era pra estar aqui em último, então vamos corrigir isso já ao vivo pra vocês. A gente vai pesquisar aqui Game of Thrones e já até mostra também como é que funciona aqui o sistema de avaliação no banco de séries para cada episódio. Vamos aqui, ó, quando você pesquisa ele dá várias coisas relacionadas a esse nome. Então vamos em Game of Thrones. Eu tô falando muito rápido, né, mas é porque senão esse vídeo ia ficar muito mais longo do que já tá. Aí tem aqui série finalizada, tem 73 episódios, ele dá um resumo aqui, ó. Que canal que você pode assistir? HBO, que país que ela pertence, quando que ela acabou e etc. Aí tem as temporadas aqui, ó, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tem alguns episódios extras que você pode classificar aqui também. Aqui no canto esquerdo você coloca, se você quer adicionar na grade, como ela já tá, então não dá pra adicionar, mas aqui tá como cancelar. Marcar a série como vista, você pode iniciar uma maratona, tipo, mano, hoje eu vou maratonar Game of Thrones. Você inicia a maratona, vai assistindo, quando terminar a maratona você finaliza ela aqui. Você pode criar listas especiais também, tipo, todas as séries que eu assisto quando eu tô triste. Aí você cria uma lista e coloca essas séries ali, entendeu? E aí você entra aqui na temporada, por exemplo, aqui mostra os episódios, as notas que você já deu. Eu dei aqui 7, 8, 9, 10. Eu dei nota 7 pro último episódio de Game of Thrones, mas eu vou corrigir isso, porque foi o pior episódio que eu já assisti na minha vida, na minha história. Então a gente vai entrar aqui em The Iron Throne, ou Trono de Ferro. Ele dá uma mini sinopse aqui do episódio, e a gente pode classificar aqui, e a gente pode ver os comentários da galera aqui também, que eu vou passar rapidinho pra ninguém tomar spoiler caso alguém não tenha assistido ainda. Mas todo mundo sabe que foi muito ruim, então eu vou dar uma nota 4,5 pelo esforço, porque merecia menos. Agora sim, tá certo. Pior episódio que eu já assisti, muito ruim. Aí tem um resumo aqui também, ó, quantas pessoas já viram o episódio, qual que é a nota média, né, quantas pessoas já reassistiram, quantas pessoas gostam. 92 pessoas gostam de sofrer reassistindo esse episódio. E você pode pôr uma reação a mais, além da avaliação também. Amei, gostei, esperava mais. Não pago minha internet pra isso, eu acho que é o que mais combina nesse momento, e a que mais tá aqui, né, 44%. Aí tem passei raiva, também passei raiva. Entendi vários nada, não era pra ser diferente, ó, também tá bem avaliado aqui, porque realmente era pra ser bem diferente disso. Aí tem até uma enquete aqui, ó, se eu vai assistir o spin-off A Longa Noite, vou. Normalmente tem uma enquetezinha relacionada a isso que a gente tá vendo agora. E é isso, tá vendo que tem bastante coisa aqui? E quando tá perto de premiações como Globo de Ouro, Emmy, também aparece aqui em cima, porque tem um bolão daqui do banco de séries. Então você entra no bolão, tem todas as categorias daquela premiação, você coloca seus palpites, e aí quando a premiação acontece, tem lá a quantidade de acertos, e aí você pode ganhar uma badge de ouro, se você acertar muitas, assim, a maioria. Se você acertar média, a badge de prata. Se você acertar pouco, a média de bronze. Se você acertar quase nenhuma ou nenhuma, você ganha a badge de pelo menos eu tentei, que é normalmente a que eu ganho, porque eu sou muito ruim nisso. Mas esse é o site do banco de séries, que é o brasileiro que eu mostrei pra vocês. Tem a página inicial aqui, que tem as mais populares, que tem várias sugestões legais também. E é isso. Agora eu vou comentar um pouquinho sobre esses dois aplicativos e sites pra vocês. E esses são os aplicativos e sites do banco de séries e do TV Time. Banco de séries, como eu disse, é brasileiro. TV Time é internacional, por isso que tem muita coisa em inglês. E por que eu uso os dois? O TV Time eu já tinha comentado pra vocês. Eu gosto de manter porque eu gosto dos comentários dos episódios. Tanto que eu só mantenho realmente por isso. Porque as séries que eu coloco lá eu nem classifico mais. Eu não coloco personagem favorito, eu não coloco minha reação, minha nota. É muito raro eu fazer isso por lá. Porque eu só gosto realmente de ver os comentários. Já no banco de séries eu não gosto tanto assim dos comentários porque é muito mais seco. Eu acabei esquecendo de mostrar, mas ele é muito mais seco, muito mais simples, sabe? E aí não me agrada tanto assim. Por outro lado, eu acho a cara dele muito mais organizada, sabe? Tem muito mais informações, que episódio que eu parei, aonde que eu continuo, quantos episódios faltam, quando que o episódio volta, sabe? Tem muitas coisas disso e é muito legal, funciona muito melhor pra mim, tanto no aplicativo quanto no site. E é por isso que eu mantenho o banco de séries, porque é mais organizado e lá sim eu dou minha nota bonitinho. Inclusive eu acho que uma nota de 0 a 10 é mais justa do que de 0 a 5. 5 eu acho que é muito, sabe? Muito pouco ali. O intervalo entre 0 e 5 é muito pequeno. Na verdade não é nem 0, né? 1, não sei se dá pra dar 0. Então entre 1 e 5, que não dá nem meio, é muito pouco, sabe, para classificar. Já no banco de séries a gente pode dar 7,5, 8,5, a gente pode classificar um pouquinho melhor e é por isso que eu prefiro o banco de séries. No fim das contas eu uso os dois e o meu nick, né, o meu apelido, o meu coisa para você me buscar tanto no banco de séries quanto no TV Time é o mesmo, é Luke Smith, que inclusive tá aqui, ó. Todo vídeo tem essas redes sociais, aqui em cima tem o símbolo TV Time e Banco de Séries, e é o mesmo nick. Se você me procurar como Luke Smith, você vai me encontrar lá. No Banco de Séries você adiciona como amigo e no TV Time você segue. Mas aí eu acabo seguindo de volta e no Banco de Séries eu sempre aceito todo mundo. E aí, curtiu? Você já conhecia esses dois aplicativos, esses dois sites? O que você achou? Qual deles você prefere? Ou tem algum outro site ou outro aplicativo que você costuma usar? Eu sei que tem outros aí, acho que o Just Watch também dizem que é muito bom, mas como eu já uso dois, eu nunca quis experimentar mais nenhum, senão eu vou acabar usando mais 3. Mas eu quero saber de você aqui nos comentários qual desses você prefere, se tem algum aqui que você gostou e vai começar a usar a partir desse vídeo, deixa nos comentários também que é muito importante. E não esquece de antes de sair do vídeo deixar seu like, se inscrever aqui nessa bolinha e vir assistir outros vídeos que eu vou deixar
desse lado aqui. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final, compartilhe esse vídeo com todo mundo que você conhece. Até a próxima, valeu!